Corinthians. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. E quem traz as informações do Coringão é Felipe Melo. Boa noite, Melo. Fala, Soler, um abraço para você, um abraço para o PDV, para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. O Corinthians ainda pouco agressivo no mercado, mas deve negociar mais um jogador. Lucas Piton deve ir para o Vasco da Gama. O lateral de 22 anos recebeu uma proposta de 16 milhões de reais para se transferir para o clube carioca. O Vasco vai comprar 60% dos direitos federativos do atleta. E esse dinheiro pode ajudar o Corinthians na negociação para a permanência do volante Michael, que pertence ao Shakhtar Donetsk. Aliás, o Timão também já iniciou as tratativas para a renovação de contrato com Yuri Alberto. O jogador pertence ao Zenit da Rússia e tem contrato com o clube do Parque São Jorge até o meio de 2023. Uma negociação já concretizada é do lateral Matheus Bidu. O Timão vai pagar 2 milhões de reais ao Guarani por 20% dos direitos econômicos do jogador. Bidu chega por empréstimo até o final da próxima temporada. E aí, Paulo do Vale, Lucas Piton saindo, Bidu chegando, né? A gente já falou sobre o estado físico do Bidu, né? Que não estava tão atlético assim na foto de ontem, mas que precisa chegar fininho para conseguir arrumar alguma coisa nessa disputa com o Fábio Santos. Só que o que preocupa o torcedor corintiano é o diretor do Zenit, né? Chegando ao Brasil para tentar levar o Yuri Alberto de volta, né? Então o Corinthians terá que se mexer para conseguir comprar o Yuri Alberto, lembrando que o valor está ali na casa dos 15 milhões de euros. E seria muito importante, obviamente, para o Corinthians ter o Yuri Alberto para a temporada, né? Ter, quem sabe, uma garantia de que é um jogador que pode, mesmo que com investimento lá na frente, render bons frutos. É um atleta jovem, né, promissor. Muito se fala do Yuri Alberto como um atacante de seleção brasileira. 15 não, só uma correção, o Zenit pagou 25 e não tem o valor fixo, né? Então provavelmente o Zenit vai pedir no mínimo o mesmo valor. Sim, e foram 11 gols, né, na temporada de 2022, 28 jogos apenas disputados, né? Ele chegou já numa reta final do Corinthians aí, foi muito importante. Existe, obviamente, o desejo do Yuri Alberto de seguir no Corinthians, né? Acho que muito pouco de voltar pro futebol russo, e aposto que é a grande expectativa do torcedor corintiano para esse início de temporada, justamente ter esse reforço, né, que já seria um jogador que está no clube, mas pode ser considerado como um reforço à permanência do jogador. Sobre o Bidu, cara, o Corinthians tem uma coisa, né? O Corinthians é 880 com relação a jogador, principalmente esses que chegam sem tanto nome. E muitas vezes é rápida, a passagem acaba sendo até meio rápido. O cara tem, assim, 2, 3 oportunidades pra fazer alguma coisa, pra se mexer. E mesmo o Corinthians não tem muita cerimônia, mesmo o Corinthians pagando, fazendo negócio e tal, o cara, se não se encaixa, não se enquadra no perfil, se a torcida não vai com a cara, se ele não tem ali aquele espírito corintiano, o negócio não vai. Do outro lado, muitas vezes os caras caem na graça da torcida, né? O cara pode até não ser um primor técnico, mas se o torcedor percebe esse perfil, que é um cara voluntarioso, um cara que ajuda, obviamente tem que ter ali um futebol, tem que ter um jogo de bola interessante, porque estamos falando justamente disso. E assim, eu não sei, o Bidu já demonstrou ser um atleta de personalidade, surgiu muito bem no Guarani há alguns anos, em Copa São Paulo, jogou por lá, ano passado no Cruzeiro, né, tanto que o Corinthians está adquirindo ele direto do próprio Guarani. Quero esperar pra ver, mas o Corinthians é 880, é um pouco diferente até do Palmeiras, né? O Palmeiras, às vezes, o cara demora pra engrenar, passa por uma transição, é emprestado. O Rafael Veiga, né, acaba sendo um exemplo disso. O Rony também não chegou com tudo, entre outros jogadores. O Corinthians é um negócio mais... O Corinthians faz algumas apostas, às vezes até em atletas que não tem tanta relevância assim, e abre mão. Não fica muito nesse processo de o cara tem que cumprir um ciclo e tal, e o Bidu pode se enquadrar nessa. Já vi muito jogador que chegou no Corinthians, ficou ali 2, 3 jogos, foi utilizado, não deu certo, depois o Corinthians vai emprestando, né? O Corinthians acho que é um dos André times... Luiz, isso. Thiaguinho do Nacional. Isso, exatamente. Thiaguinho do Nacional, teve isso foi invenção. Bruno Mendes,
invenção. Bruno Mendes, né? Que também era do Nacional. Bruno Xavier. Bruno Xavier, isso, bem lembrado. Enfim, é um estilo do Corinthians, assim, não faz muita cerimônia. Contrata, não dá certo, meu amigo. Beleza, já vai pra Ponte Preta, entendeu?